Fala galera, tudo beleza com vocês? Hoje eu tô passando aqui para dar mais uma aula, essa aula que é a continuação da outra que eu dei sobre trovadorismo. E na aula do dia a gente vai falar sobre o humanismo, que foi nada mais é do que uma escola literária que ocorreu no século XV na Itália. Esse processo, gente, antes de falar sobre o humanismo em si, a gente tem que falar sobre o processo histórico dessa época. Bem, a gente tem essa época a chegada do antropocentrismo, que nada mais é do que colocar o homem como o centro do universo. Calma, você pode ver primeiro e pensar, nossa, é simples então. Não. Esse processo vem de outro muito complexo, porque mostra do desligamento da pessoa da igreja. Porque, como a gente vê no trabalhadorismo, que tinha o teocentrismo, que é Deus como centro do universo. Em outras palavras, a igreja comanda todo mundo ali e a igreja impõe o que é dito, o que é falado, o que é pensado. Mas aqui está uma diferença, porque o homem deixa de colocar a igreja como uma verdade absoluta e passa a ser antropocêntrico. Então, assim, surge essa época do humanismo. O humanismo ele ocorre entre a Idade Média e a Idade Moderna, entre o trovadorismo e o classicismo. A próxima aula a gente vai falar melhor sobre o classicismo, que também é um pouco parecido com o humanismo. Bem, aqui no humanismo, a principal foco é o homem. Aqui vai ter muitas coisas ligadas às emoções, aos pensamentos. Aqui também tem muito debate. Porque quando você deixa de colocar a igreja como um centro do mundo, você vai procurar uma nova base. O que você vai acreditar a partir de agora? Então a gente tem a valorização do raciocínio, de pensar sozinho, de debater. Aí também a ciência está implementando uma fase de ascensão mundial, ascensão na Europa. Bem, vamos começar. Os pontos, então, principais do humanismo são esses. É o desligamento também com o dogma, e eu já falei sobre isso com vocês. Então a gente tem essa ascensão do pensamento do homem. Isso nada mais é do que o humanismo, usando poucas palavras. Vamos falar agora sobre os principais autores dessa época. Vamos falar sobre dois que são muito importantes. Um é cronista, o outro trabalha na área do teatro. O primeiro, Gil Vicente. Gil Vicente, ele nada mais é do que o pai do teatro de Portugal. Gil Vicente ele é português, ele ficou muito famoso pela crítica social. O Gil Vicente ele continua com a religião, ele é católico e por sinal ele faz até um dos autos que ele faz, ele critica a igreja. O Gil Vicente tem uma característica muito forte dele, que ele criticou todo mundo nas obras que ele fazia. O Gil Vicente é um crítico muito importante, tanto que ele critica até ele mesmo. O Gil Vicente, a marca registrada dele são os autos e as farsas. No Brasil, um auto muito famoso é o Auto da Compadecida. Ele fazia muitos autos e farsas. O auto dele que mais marcou a carreira dele foi aquele para vocês, que é o Alto da Barca do Inferno. Já devem ter visto ele na escola, é muito famoso. E outra farsa, que as farsas são as críticas, a crítica mais famosa que ele fez, a farsa mais famosa que ele fez, foi a farsa de Inês Pereira, que também é muito famoso e que eu até recomendo que vocês procurem sobre ele. O Gil Vicente, então, ele foi essa pessoa, ele é muito importante. E o legal das obras dele que são feitas com coisas de teatro, como roteiros de teatro. Não é um livro só, você tem que sentir aquilo como teatro. Esse é um pouco do Gil Vicente. Vamos falar agora também sobre outro que é bem famoso, que também é português, que é o Fernão Lopes. Mas antes de falar sobre ele, vamos falar um pouquinho, né, sobre essas coisas que são importantes no humanismo, que é o teatro popular, as crônicas, que estão muito em ascensão nessa época, eu já levo vocês, as crônicas, assim, isso, são as crônicas e as poesias palacianas. Como o próprio nome diz, palacianas é referente a palácio. Então, são aqueles poemas que falam sobre o dia a dia do palácio. E aí vem o Fernão Lopes. O Fernão Lopes, ele é um cronista e ele faz essas três coisas. Ele é um cronista muito famoso de Portugal. Por sinal, ele se tornou cronista maior da Torre do Tombo e ele virou um dos maiores pessoas um dos maiores escritores da poesia palaciana. Ele escrevia muito sobre esse dia a dia. Ele fica bem famoso em Portugal. Até hoje ele é muito famoso em Portugal. E até pouco dele vem pro Brasil, até as coisas que ele escrevia lá. Então, gente, esse foi um pouco sobre as crônicas, sobre o humanismo. O humanismo é um processo de transição, então dura pouco tempo, não dura muito como o trovadorismo, mas também dura bastante.
só para reforçar, ele surge na Itália, então ele ocorre entre a Idade Média e a Idade Moderna, que são coisas completamente diferentes. Tem também a ascensão da burguesia, acho que eu deixei isso com vocês, mas nessa época ocorre o surgimento da burguesia. Burguesia você deve ter visto falar muito, por sinal, é utilizado realmente para designar aquele menino que se acha, aquela menina que se acha, que fala assim, ah, burguesinho, burguesinho. Tem uma música até que fala sobre isso. Mas a burguesia tá ligada muito ao comércio. É quem é dono do seu próprio comércio. A gente hoje em dia, talvez não consiga ver a diferença. Mas nessa época foi muito, porque ele ocorre depois do feudalismo. O feudalismo era quando uma pessoa que não tinha terra, uma pessoa pobre não, mas uma pessoa que não tinha terra, não tinha nada, ela ia até uma casa de alguém rico, que tinha muitas terras, e pedia uma terra àquela pessoa. Assim, ah, eu quero uma terra sua, mas você pode me dar um pouco da sua terra. Entretanto, eu vou trabalhar para você e tudo que eu plantar, eu vou te dar um pouco. Essa época não existia salário, existia troca. Então, esse senhor deixava essa pessoa ficava na terra dele, construía essa casinha, fazia plantações para a comida dele, em troca, boa parte do que ele produzia ia para aquele senhor. Então funcionava assim, não existia capitalismo, não existia dinheiro, não existia nada disso. Entretanto, acaba que ocorre a diferença, porque as pessoas que não estão mais no feudo, não querem mais ficar naquela vida, começam a sair dali e elas começam a se unir em pequenos burgos, que nada mais eram do que cidadezinhas feitas por elas. E nessas cidades começou a surgir o comércio, que as pessoas negociavam com elas o que elas tinham, em troca de lucro, em troca de dinheiro, para conseguir futuramente comprar títulos. Então é assim que surge, mais é, do que a burguesia. E a burguesia também está vindo, então você tem que pensar tudo historicamente, o que levou à criação do humanismo. A gente trabalha muito isso em história, mas nesse foco em literatura. Então é um assunto muito importante você saber para a aula de português e para a aula de história. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a próxima aula sobre classicismo.